Boa noite. Espíritos humanos. Todas as pessoas de teu relacionamento, mesmo a de teu círculo consanguíneo, são espíritos na travessia das mais diversificadas experiências. Em essência, não sabes da procedência de teu filho. Não lhe conheces a natureza do karma e nem os sentimentos que lhe ocultam sob aparente fragilidade. Desconheces a quem estás tomando em teus braços, de pai ou de mãe. Assim como ele tampouco sabe em que colo está animando-se, feliz. Não te decepciones se amanhã ou depois ele revele uma faceta do próprio caráter que te surpreenda desagradavelmente. Embora todo filho seja anjo para os pais, que o adoram, a verdade é que todos os pais e filhos corporificados na terra ainda são criaturas excessivamente humanas. Senhor e Mestre Carlos Bacelos e o irmão José. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à casa, né? Amparados fraternalmente pela espiritualidade. Minha esposa costuma dizer que até os 5, 6 anos, né, dona Aninha? Os filhos são bem anjos, né? Depois eles vão começando a se revelar, né? Mais ou menos a mensagem. Não chega a isso, né? Bom, vamos à nossa prece então de abertura. Vamos mentalizar em nossos corações a figura de Jesus, rogando ao nosso divino amigo e irmão, o Cristo, que esteja conosco nesse momento. Vamos pedir então por filhos, por pais, por avós, sobrinhos, primos, por todos os nossos familiares, todos os laços que se formam nesta e que se formarem em outras vidas, e pedir que seja justamente o Cristo a abençoar cada um dos integrantes das nossas famílias, dos nossos núcleos da família, a nossa constelação familiar. Que a luz se estenda nas famílias, na vizinhança, nas pessoas da nossa relação, no nosso dia a dia, para que nós possamos construir momentos de paz, momentos de harmonização, para que a gente possa resgatar débitos que talvez tenham ficado do passado, para que o perdão e o amor se estabeleçam na família e fora dela. Te pedimos, Senhor, pela equipe espiritual desta casa, agradecendo o trabalho incessante, pelos trabalhadores, também do plano material, pelos nossos palestrantes, expositores, em especial desta noite, muitos, em sua grande maioria, que vêm de outras cidades, as próprias custas aqui para nos trazer a sua mensagem. Nós pedimos então a tua bênção a todos esses tarefeiros. Sabemos que somos ainda imperfeitos, mas estamos a caminho da tentativa de nos melhorar. Fortalece-nos então, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos na casa, mais uma vez, de Joinville, do Centro Espírita Luz do Oriente, o Itamar Melo de Azevedo, que traz essa mensagem. A gente já fica se perguntando, será que a gente sabe perdoar, né? Vamos ver para o Itamar agora. Boa noite a todos. Como comentou, meu nome é Itamar. Eu participo da Sociedade Espírita Luz do Oriente, que é no Paraná do Amirim. É uma casa pequena, somos poucos trabalhadores. E a nossa intenção hoje é trazer esse tema, que o nome, inclusive, da palestra, ele tem tudo a ver com o livro O Caminho e o Caminho do Perdão, que é do Alberto Almeida. Esse livro, ele já teve a oportunidade de estar em Joinville e fazer um seminário sobre isso. A gente vai, baseado em algumas reflexões que o livro propõe, a gente pretende tratar desses assuntos aqui. O que é o perdão e o que não é perdão.
a culpa e a mágoa, o amor como base para o perdão, o auto-perdão, perdão e esquecimento, a diferença entre as duas coisas. Uma coisa é perdoar, a outra é esquecer. E se eu não consigo perdoar? É algo que às vezes a gente acredita que está preparado para perdoar. Mas certamente algumas experiências, às vezes a gente vivencia, e nós vamos citar alguns exemplos em que às vezes a gente se pega assim, em dificuldades para tratar esse assunto. E o caminho do perdão. Então, o que é o perdão e o que não é perdão? Então existe um significado real e aqui cabe a gente começar dizendo o seguinte: é comum a gente ouvir as pessoas às vezes dizer assim: perdoar só para Jesus. Perdoar é só para os espíritos evoluídos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o perdão não é isso. O perdão, ele nem é inacessível, ou seja, a gente nem pode imaginar que não é capaz de perdoar, mas também não pode imaginar que isso seja fruto, às vezes, de pouco esforço. Eu diria que a melhor tradução para essa frase é nem inacessível, nem algo de pouco esforço. Eu acho que é o convite que a própria doutrina espírita nos faz à responsabilidade, à seriedade, à não leviandade. Ou seja, a gente tratar as coisas com os pesos que elas efetivamente merecem. Nem ser superficial e também não imaginar que agora porque a gente faz parte da doutrina espírita, a gente tem que ser um espírito elevadíssimo. Nós temos as nossas deficiências, nós temos os nossos problemas, e a primeira coisa que a gente tem que entender para poder praticar o perdão é essa consciência de que ele não é inacessível, mas ele também não é algo que a gente tira de letras. Outra coisa é que o perdão, a gente tem que entender o perdão como uma virtude. Às vezes as pessoas dizem assim: um dia eu vou perdoar, um dia eu vou aprender a perdoar, um dia chegarei, como se isso fosse um destino. E isso não é. É uma viagem, é uma caminhada. A gente tem que estar todo dia preparado para perdoar. Mas e se eu não estou preparado para perdoar? Você está preparado para perdoar. Você está preparado para perdoar naquele nível em que você se encontra. Agora, partir do pressuposto de que não está preparado é admitir que é inacessível, que não tem como fazer. Então, a ideia é que o perdão, como uma virtude, ele é uma viagem e não um destino. Nós temos que, todos os dias, em todas as situações, nos desafiarmos. Mas essa situação está complicada. Beleza? É disso que você precisa. É disso que a gente precisa, de desafios. Então, primeiro, perdão, ele vem do latim perdonare. E que todas as palavras, como pernoitar, como persistir, elas refletem, refletem a ideia de total, de completo. Então, pernoitar é passar a noite como um todo. E donare
que daí é o que diferencia do pernoitar para o perdoar, é de dar, de entregar, de doar. Então, perdoar é se dar por inteiro, é se entregar aquele desafio. Eu acho essa frase, isso está no livro do Alberto, tudo que vocês vão ouvir hoje encontram nesse livro, mas eu acho muito bonito isso aqui, ó. Perdoar é fazer uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver um rancor e ou remorso. E isso eu acho essa frase muito bonita, porque ela tem tudo a ver com o que a gente estava falando, de que não é impossível, mas ela é fazer uma trajetória de amor. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Fazer uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver um rancor e ou remorso. Nós vamos também ver o que é a diferença aí entre rancor e remorso. Por quê? Porque tem tudo a ver quando a gente é afetado por alguém ou quando a gente afeta alguém. Muito bem. Ainda sobre o que é o perdão e o que não é o perdão, não sei se vocês já ouviram falar sobre a tabelinha do nível de amor. Essa tabela do nível de amor, ela é muito interessante porque ela é muito pessoal. Ela é de cada um. Cada pessoa tem o seu nível de amor. E isso é o que estabelece a capacidade de perdoar. Quantas vezes vocês já ouviram em conversas com amigos e até em reflexões pessoais a situação do tipo assim, isso eu não consigo perdoar? Ou ouvir de outra pessoa, né? Não consigo perdoar. Eu até entendo, eu até busco, faço um esforço, mas eu não consigo perdoar. O Alberto Almeida, ele diz que a gente perdoa baseado nesse nível de amor. E ele cita didaticamente uma escala de 0 a 10. E daí ele diz assim que toda vez em que a gente se encontra numa dificuldade para uma determinada situação de perdão, é porque o nosso nível de amor está abaixo da demanda solicitada. O que é a demanda solicitada? É o assunto, é a questão. Nós estamos falando de uma pessoa que, digamos assim, nos fez um determinado, vamos usar uma palavra assim, um desaforo, nos fez uma provocação. Quantas vezes a gente diz até a um amigo assim, deixa isso, deixa, eu vou fazer de conta que nem ouvi. Isso é comum. Assim como é comum o contrário, que eu falei antes, isso é muito difícil de conseguir perdoar. Essas nossas reações, elas são exatamente o reflexo do nosso nível de amor. Toda aquela situação em que a gente disser assim, deixa pra lá, fazer de conta que essa pessoa nem me disse isso, nem me provocou, não me causou nenhum dano, é porque o nosso nível de amor está acima da demanda solicitada. A demanda é aquela questão. O que o Alberto Almeida diz é que nessa escala que eu estava comentando, de 0 a 10, por exemplo, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
dessas é uma exigência para uma situação específica. E se eu estou falando de uma exigência de nível 5 e a minha capacidade, o meu nível de amor é 3, eu vou ter dificuldade de perdoar. Em compensação, se o meu nível é 8 nessa escala, eu vou ter facilidade para perdoar. O que o Alberto Almeida está querendo dizer com isso aqui é que isso aqui não é estático. Hoje a gente tem uma capacidade X, vamos imaginar 3, e eu sou capaz de evoluir, de aumentar essa minha capacidade. Ou seja, é óbvio que as pessoas poderiam se endurecer, digamos assim, né? E até diminuir. Mas isso, eu diria que é um contrassenso. Não faz muito sentido imaginar que as pessoas estudam, que as pessoas se esforçam, que as pessoas fazem todo o seu melhor para crescer, para evoluir, e vá diminuir o seu nível de amor. Não acredito nisso, não quero crer nisso, e era o que o Alberto Almeida também acredita, que as pessoas, elas são capazes de fazer isso aqui. E o legal é a ideia de a gente pensar assim: há um mês atrás, há um ano atrás, e quem sabe daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente possa pensar assim: se isso acontecesse em outra época, eu teria muitas dificuldades. Isso seria uma descoberta muito bonita. A gente descobrir que a gente saiu daqui, que a gente subiu, e que as demandas para que eu possa perdoar sejam cada vez abaixo do meu nível de amor. O que dá para perceber é que esse nível aqui, né, que é o nível de amor, o amor é o substrato, é a matéria-prima do perdão. Ninguém consegue imaginar perdoar sem envolver em amor aquela situação. Isso é fácil da gente imaginar. Pense nas situações do seu dia a dia, de hoje, de ontem, de anteontem, das últimas situações desagradáveis que a gente teve com um vizinho, com um amigo, com uma pessoa da família. Se essa situação que você imaginou, ela se resolveu positivamente, você vai encontrar amor como sendo elemento fundamental nisso. E certamente a falta disso, dessa matéria-prima, é que fez com que eventualmente não tenha tido um melhor desenlace dessa situação. Ou seja, perdoar é amar além do requisitado, é cobrir a demanda apresentada, é doar mais amor do que o solicitado. Isso é perdoar. E aqui uma boa ou má notícia, como eu sempre opto pela boa notícia. A boa notícia é que se amanhã eu me defrontar com uma situação que demande um determinado nível de amor, eu não devo ficar desesperado se eventualmente não conseguir resolver isso amanhã.
a minha disposição, a minha vontade, o persistir para perdoar, diz o seguinte: a caminhada pode durar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 década, 1 vida ou várias vidas. De que a gente não pode abdicar? Da disposição, da convicção de que o caminho é esse. Diminuir ao máximo essa caminhada. Diminuir ao máximo essa caminhada. Mas ter convicção de que esse é o caminho. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Porque a pessoa, quando ela se encontra nessa situação, ou ela estagna, ela não evolui, e a consequência disso é dor, ou ela avança, e é um fruto de aprendizado. Vai. Como a minha formação é toda técnica, toda voltada para matemática e para ciências exatas, eu gosto muito disso aqui, porque isso aqui me parece dar uma convicção, algo mais palpável. A gente não sabe dizer se a gente está no 3 ou está no 5, mas a gente sabe quando a demanda foi maior do que a demanda, ou seja, o solicitado foi acima daquilo que eu estou preparado. E daí, ao invés de pensar assim, não sou capaz, é você pensar assim, não importa se é o 8, se é o 5, se é o 3, alguma coisa me exigiu 5 e eu estou no 3, alguma coisa me exigiu 8 e eu estou no 5. Mas só a situação em si é o suficiente para você pensar assim, o que eu tenho que fazer? Subir degraus. Eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir. Se essa dificuldade existe, não interessa se é 8, se é 5, se é 3 e eu estou no 1. Eu tenho que fazer alguma coisa para evoluir. Que é essa ideia do aprendizado. Então, alguns lembretes. O perdão não é para os arcanjos, como a maioria às vezes pensa. Só os espíritos puros é que perdoam. Perdoar só para Jesus. Então não é. O perdão não é uma atitude de aparência. Quando a gente vê algum filme Nosso Lar, por exemplo, a gente consegue perceber que quando, na erraticidade principalmente, as máscaras desaparecem. Então, essa história de o perdão não é atitude de aparência, é porque a aparência é uma característica muito daqui da Terra, de a gente poder simular, dar a ideia de aparentar, quando na verdade o nosso íntimo não corresponde a isso. Então, o perdão não é uma atitude de aparência, ele tem que ser algo do interior, efetivamente. Ela não é uma conivência, ou seja, não é porque eu quero ajudar aquela pessoa que daí eu faço de conta que isso é quase igual à aparência, mas a aparência, ela às vezes é muito pessoal. A conivência já é com relação ao outro. O perdão não é manifestação exterior, ou seja, não é para os outros verem. E o perdão é uma caminhada pela qual avançamos cotidianamente para um dia alcançar o portal da própria iluminação. Ou seja,
a gente tem que conseguir todos os dias ter aquela disposição para melhorar, para evoluir. Por isso que diz ali, é uma caminhada pela qual avançamos cotidianamente para um dia alcançar o portal da própria iluminação. Agora vamos só ver um pouquinho a diferença entre o que é culpa e o que é mágoa. Via de regra, daria para a gente definir que culpa é um remorso, ele normalmente é contra si mesmo, a gente tem culpa por alguma coisa que a gente fez, e a mágoa é um rancor, isso é contra outro. E a solução para essa situação, seja ela de culpa ou de mágoa, é o auto-perdão e o hétero-perdão, respectivamente. Auto-perdão quando se trata da minha situação, hétero-perdão quando se trata de outro, para a culpabilidade e o ressentimento. Eu diria que o mais importante dessa mensagem aqui, eu tinha um amigo meu que eu gostava muito, isso há muitos anos atrás, que a gente participava de um grupo de estudos, e uma das coisas que ele me ensinou foi que perdão é unilateral. A maioria das pessoas imagina o perdão como não sendo algo unilateral, ou seja, de que o perdão tem que envolver as duas pessoas daquela situação, daquela contenda. E ele insistia que o perdão é unilateral, ou seja, para isso ele fazia uma analogia como se toda discussão que a gente tivesse, toda contenda que a gente tivesse com uma outra pessoa pudesse ser representada por uma corda amarrada à cintura das duas pessoas. E isso deixava essas pessoas presas. Elas tinham dificuldades de liberdade porque uma incomodava a outra, uma prendia a outra. E ele dizia que a prova de que o perdão é unilateral é que você pode desamarrar o seu nó. Você não precisa necessariamente que o outro também desamarre o seu nó. Isso é um problema dele. Tanto quanto a gente conseguir ajudar, melhor. Mas daí a dizer que você continua com o problema porque a pessoa não te deu liberdade, ou porque a pessoa não veio te pedir desculpas, ou porque a pessoa continua pensando de você o que ela continuava pensando, isso é a ideia de que não teria essa unilateralidade. E ele insistia que era unilateral. Por quê? Porque às vezes você está numa situação tal em que não tem espaço, a outra pessoa não lhe dá espaço para que você resolva amigavelmente a situação, né? E isso tem que daí ser respeitado com relação a esse outro, de tal forma que você possa dizer: eu desamarrei a minha corda. Quando essa pessoa desamarrar, é bem provável que a gente consiga conversar novamente. Enquanto isso, e ele dizia assim, que só o pensamento de que poderiam existir uma quantidade enorme de pessoas arrastando cordas que não tem nada amarrado na outra ponta, seria já um avanço muito bom. Se as pessoas conseguissem resolver o seu lado, porque, como a gente está falando, é a ideia de amor, é a ideia de perdão. Não é do tipo, como nós vamos ainda falar um pouco, não é do tipo, eu perdoo, mas eu não quero mais saber dessa pessoa. Isso não é perdão. Então, a solução... Tem algo errado. E aqui,
nós temos alguns movimentos que a gente tem que fazer e que os espíritos até nos orientam, né? Tem uma frase que começa assim, com reconcilia-te, essa frase continua, mas ela começa com reconcilia-te, ou seja, é a parte que nos cabe, independente do outro com quem conflitamos. Então é reconcilia-te, você resolve o teu problema, sereniza as suas dificuldades, estabelece as suas convicções no amor, na capacidade de perdoar, no nível de amor, se concentre nisso. Por quê? Porque essa frase continua dizendo, reconcilia-te com teu adversário. E esse sim é o outro pelo qual nos sentimos lesados, com rancor, ou a quem a gente lesou, que a gente tem remorsos, né? Lembrar também que as pessoas às vezes têm dificuldade em aceitar, mesmo que a gente se predisponha a pedir desculpas, a aceitar que a gente o faça. E a gente não precisa fazer isso fisicamente. Basta que a gente digamos assim, se prontifique a sentir-se aliviado da culpa ou da mágoa. Lembrar também que o adversário aqui que a gente está falando, ele pode ser alguém, o cônjuge, o pai, a mãe, o filho, o sócio, o vizinho, etc. E também pode ser algo, o nosso corpo, um país, uma profissão, uma doutrina. O respeito, ele é fundamental para o perdão. Então, respeitar uma profissão, respeitar uma outra doutrina. Nós estamos convictos de estarmos aqui, de estarmos buscando os ensinamentos de Jesus a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Se estivéssemos num outro ambiente que professa uma outra doutrina, e vamos sair do Brasil, vamos pensar em Índia, em Arábia, em países que professam religiões completamente diferentes das nossas, né, com convicções que às vezes a gente pode até entender como atrasos, né? Basta a gente pensar em doutrinas que segregam participação feminina, enfim, nós poderíamos falar de vários. Mesmo assim, a gente tem que ter capacidade para respeitar. Perdão também é respeito. Aqui tem algumas premissas que só, digamos assim, corrobora a ideia de que o amor é a base para o perdão. A humildade combate o orgulho. As lágrimas nos purificam de culpa e dissolvem as nossas mágoas. A mansidão, ela combate a precipitação. Quantas situações que vocês e que a gente, né, ou ouvem pessoas dizerem, ou avaliam seus comportamentos e dizem assim: se eu tivesse que fazer de novo, eu não faria desse jeito. Uma coisa interessante, né? Isso é sinal de progresso. Porque não progredir é bater pé na situação em que se encontrava. Eu continuo pensando exatamente do mesmo jeito. Aquela pessoa está fora da casinha, aquela pessoa
não consigo aceitar aquele proceder daquela pessoa. Então, essas são as ideias que a gente tem que incentivar internamente, que é, por exemplo, combater a precipitação. Todo dia que a gente descobrir que eu podia ter feito diferente, eu posso fazer diferente, eu vou fazer diferente, é um progresso. A justiça é a manifestação da lei de Deus, que é a nossa consciência. Eu tenho um amigo meu que também diz assim, ele diz que a pergunta 459, né, do Livro dos Espíritos, ela diz assim, ela pergunta assim: os espíritos influenciam no nosso dia a dia? E a resposta é: muito mais do que imaginais. De ordinário, eles que vos dirigem. E esse amigo meu diz assim, que a última coisa que a gente pode pensar é que isso vire uma desculpa. Viu? Tem lá uma pergunta que diz que na maioria das vezes são os espíritos que nos dizem, então eu não tenho tanta culpa assim. Né? E ele diz assim: o que é bom, o que é mal, é mal. Então, escolha o bom e não se importe se isso é escolha tua ou sugestão dos espíritos. Mas fuja do mal, seja pela sua opção ou pela sugestão dos outros. Então, não separe em quem é que é o agente, e sim qual é o mérito do que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisa boa ou de coisa má. No momento que a gente fizer essa separação, a outra é detalhe. E a misericórdia, que é a mãe do perdão. O auto-perdão, que é fundamental para quando a gente tem situações em que a gente agride o outro. Isso às vezes pode nos causar traumas, né? Então os passos seriam: primeiro, alinhar-se com o Cristo interno, ou seja, sois deuses minúsculos, ou seja, que nós somos capazes muito mais do que a gente pode imaginar. Reconhecer o próprio erro. Isso aqui é uma ideia de um passo a passo, né? Primeiro, ter convicção de que eu sou capaz de me perdoar e de melhorar. Segundo passo, se arrepender do que fez, né? Reconhecer o próprio erro. Terceiro, responsabilizar-se, ou seja, a expiação, criar situações, buscar situações em que você possa pôr à prova esse seu arrependimento. Corrigir o erro, reparar, a reparação. E por último, celebrar a vitória do auto-perdão. Quando você conseguir esses passos, né, ter convicção de que é capaz, se arrepender, expiar, reparar, aí você consegue celebrar a vitória do auto-perdão. Agora vamos só conversar um pouquinho sobre perdão e esquecimento. Esse assunto não há muita dificuldade em a gente imaginar, mas só para ficar bem claro de que o perdão e o esquecimento são coisas bem diferentes. E mais do que isso, esquecimento, existem motivações que são uma bênção, né? Basta a gente lembrar do seguinte: biologicamente, a gente pode fazer diferenciação entre perdão e esquecimento por processos infecciosos, degenerativos, patologias senis, traumas físicos. A pessoa bateu a cabeça e esquece mesmo do assunto, né? Então, essas que estão aqui, processos infecciosos,
degenerativos, patologias senis, que seriam velhice, por exemplo, traumas físicos, elas seriam motivos e diferenças do ponto de vista biológico. Do ponto de vista psicológico, psicologicamente, a pessoa pode desenvolver defesas de traumas, agressões emocionais, desconfortos e sofrimentos. A pessoa, por si só, ela pode criar esses mecanismos. E espiritualmente, nós temos a maior delas, né, que é a reencarnação. A reencarnação é uma situação de esquecimento que os espíritos, inclusive, nos dizem que, na maioria das vezes, se não fosse esse esquecimento, a gente teria dificuldades muito grandes, especialmente com relação à família. Especialmente com relação à nossa família. Então, né, eu sempre digo que não é de graça, que às vezes as pessoas dizem assim: a família do vizinho é uma maravilha. Por que a minha não é daquele jeito? É bem provável que a conversa na casa do vizinho seja exatamente a mesma. Ou seja, por que a nossa casa não é a casa dele? Porque aqui é uma maravilha. Né? Então, há, digamos assim, motivação para perdão e para esquecimento que vão, inclusive, do ponto de vista espiritual, a reencarnação, intervenções obsessivas também podem provocar esse tipo de situação. Só que tem um detalhe: tudo, absolutamente tudo, está guardado no nosso perispírito. Eu não vou aqui desenhar a ideia do espírito, perispírito e corpo, né? Mas imagino que todo mundo tenha uma visão, pelo menos mais abrangente do que seja o nosso corpo físico, o espírito, que é o que comanda efetivamente o nosso corpo físico, e da onde que vem as nossas capacidades, que a gente diz como inatas, as nossas lembranças de passado. É porque isso tudo está registrado num corpo semimaterial, que é o perispírito. Então, tudo fica guardado no perispírito. Não só o que acontece nesta vida, o que aconteceu nas outras, tudo que a gente tem a respeito disso. Bom, uma outra situação, ainda voltada para perdão e esquecimento, ainda falando de motivos e diferenças, é um episódio muito lesivo, ou seja, uma amnésia temporária, a pessoa esquece por alguma doença, né? Isso pode ser para evitar um enfrentamento, atitudes extremas, transtorno mental. Então, a pessoa ela pode ter uma doença ou um acesso de doença mental que provoca também esquecimento. Só que é o seguinte: nada disso se trata de perdão, uma vez que a lembrança vindo à tona voltam os desconfortos. Ou seja, quando é que a gente sabe se a gente está falando de perdão ou de esquecimento? É quando imaginar que qualquer uma desses inconvenientes, né, cessar, a doença mental, o transtorno psicológico, qualquer coisa desse tipo, se a gente imaginar que a lembrança, uma vez voltando, voltam os desconfortos do remorso e do rancor, eu estava falando de esquecimento e não de perdão. Ou seja, perdoar é sentir paz no espírito e, consequentemente, serenidade no psiquismo, equilíbrio no sentimento e harmonia no corpo. Ou seja, se alguém chegar e disser para você: mas lembra aquela vez que o fulano de tal fez isso? E você conseguir sentir exatamente isso aqui,
Ou seja, serenidade no psiquismo, equilíbrio no sentimento e harmonia no corpo, você vai poder responder. Esquece isso. Já esqueci isso. E esqueceu mesmo. Ou seja, perdoou, se sentiu bem, está bem com relação a esse assunto. Né? Muito bem. E agora? E se eu não consigo perdoar? Nós temos duas situações que são situações problemas. Quando a gente fala do livro do Alberto Almeida e a gente fala de situações problema, não pensem assim em probleminha. Pensem em problema. Pensem, eu vou citar uma ou outra, eu não gosto muito disso, mas pensem em problema. Sua filha ser estuprada, sua esposa ser assassinada, sabe? Pensa no problema. Por quê? Porque se eu não consigo perdoar, não pode ser uma coisa banal. Em teoria, nós deveríamos estar preparados para toda e qualquer situação problema. Mas podem imaginar situações problema mesmo. Vítimas, mobilizando energias de rancor, ódio, vingança, ou seja, a gente é afetado. Ou nós somos algozes, acionando conteúdos de remorsos, de autodesprezo, de autoflagelação, situações que a gente não consegue conviver com o que fez. Que bom que ninguém consegue imaginar isso, né? Legal isso. Mas basta a gente às vezes ver noticiários e tal, e a gente pode pensar assim, como é que essa pessoa convive com isso? Tá? Isso seria a ideia, né? Isso seria a ideia do e se eu não consigo perdoar? Nós vemos aqui recentemente na casa, esse casal não está mais hoje frequentando a casa porque está em outro domicílio. Mas a história de vida deles é muito difícil, porque ela teve uma filha assassinada pelo marido e mandou, que pagou o assassino para matar por ciúme. E o senhor, o pai, que na verdade era pai adotivo, embora tenha criado desde tenha idade, então a intensidade do amor é a mesma. Ele outro dia no estudo aqui de sábado, nessa do livro, ele falou para nós: a minha esposa, ela é mãe, ela não está em condições, eu nem tento falar isso com ela, mas eu já estou pensando nesta necessidade de ter que perdoá-la. Eu já estou pensando que eu vou ter, ela, a filha assassinada, nós vamos ter que receber esse algoz numa outra encarnação, na condição de filho. Eu estou pensando nisso. Quer dizer, será que é a escala 1, 2? Mas está... Não sei, está amadurecendo. Está amadurecendo, é bem isso. Não, é assim, por isso que eu digo assim, ó, e se eu não consigo perdoar, não pode se pensar em coisinha banal, não pode se pensar em bobagemzinha, tem que ser uma coisa muito séria. E mesmo assim, a gente não pode deixar de ter convicção de que a opção pelo não perdão é a direção negativa, sombria, anunciando mais sofrimento. Já a opção pelo perdão, ela é o rumo é positivo, é clarificador, é pronunciador de crescimento e paz futura. É o caminho, é a solução, é a alternativa que possa em determinado momento estar indo contra a razão. Quem é que tem que vencer? O amor. O amor. Como você falou, a razão diria: nunca vou perdoar o que ele fez. Pelo menos o senso comum, né? O senso comum, exatamente. Não, sabe? Mas a opção
pelo não perdão é a direção negativa. Ela vai trazer mais sofrimentos. Enquanto que a opção pelo perdão é o rumo positivo, clarificador, pronunciador de crescimento e paz futura. Então, as ações recomendadas, não tem muito, nós já conversamos bastante sobre isso, é humildade. Aqui, humildade, acolher humildemente a nossa limitação em perdoar. Isso tem a ver com aquela história que eu comecei falando, que dizia, perdoar é para Jesus. Não é para Jesus, não é só para os espíritos evoluídos, não é só para os arcanjos, é para a gente. Mas a gente tem que acolher humildemente a nossa limitação em perdoar, especialmente diante de grandes dores. Somos luzes, reconhecer que temos um potencial de amor-perdão aguardando se desabrochar. A caridade, exercitar a compaixão incansavelmente. Essas duas frases agora, caridade, exercitar a compaixão incansavelmente. O Alberto Almeida diz assim, saia do seu lar, saia do seu meio em que você está com essa dificuldade e vá participar de uma casa espírita, vá participar de uma creche, vá participar de alguma coisa onde você consiga exercitar a compaixão, exercitar a caridade. E a outra é usar a oração, palavrinha mágica, sistematicamente. As pessoas têm uma tendência a fazer prece quando precisam. Fazer prece quando precisa é a mesma coisa que esquecer de fazer prece quando está tudo na calmaria. No mínimo, a ideia da prece, do agradecimento, da prece, do amor que a gente está percebendo no dia a dia, seja dos outros para com a gente, seja da gente para com os outros, ou seja, usar a oração sistematicamente. E a perseverança, não desistir dos propósitos. Isso vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores e nos produza um renascimento. Apenas o Alberto Almeida ele fala da importância do espiritismo. O Alberto Almeida é médico, né? Então ele diz que em inúmeras situações dá para perceber que os postulados, as convicções do espiritismo, elas detêm forças, é isso que ele diz aqui, né? O espiritismo detém força suficiente para contribuir com outras ciências no trato do perdão. Por quê? Porque muitas das terapias de perdão, elas são a palavra certa seria assim, muito técnica, muito voltada para a razão, para a lógica, quando o que eu falei de lógica é esse desenho aqui, a demonstração didática. Mas o que faz diferença nisso aqui é isso aqui. É o amor. Então é isso que o Alberto diz. O Espiritismo detém força suficiente para contribuir com outras ciências no trato do perdão. Porque ele está falando de clínicas, de pessoas que estão internadas como loucas, quando na verdade tem que ter um tratamento muito mais voltado de repente para o perdão, para o que estão se sentindo daquele jeito. E os degraus que ele fala
Primeiro tem que desejar, tem que contatar e tem que descobrir. Ou seja, eu tenho que descobrir qual é o problema que eu tenho. Conviver, conhecer e compreender esse problema. Conscientizar e aceitar as dificuldades, aceitar a situação que eu me encontro. Transformar, amadurecer e felicitar. Isso tem muito a ver com aqueles outros passos que eu tinha comentado antes. Muito bem. Não. Seguinte. Isso não é nenhuma provocação, até porque eu sempre digo que quem faz a palestra escolhe as coisas que tem muito a ver consigo mesmo. Né? Então, eu escolhi uma pergunta que diz o seguinte. Isso também está no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Todo mundo sabe qual é a resposta, né? Os Espíritos, eles nos dizem o seguinte. Resposta. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão poucos de vós fazem esforços? Então quero deixar bem claro que não sou eu que estou dizendo isso aqui é a resposta que está dita pelos Espíritos, né? E isso também tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando antes, de se eu não sou capaz de perdoar, eu não sou capaz de perdoar uma coisinha desse tamanho, uma coisinha desse tamanho, uma coisa desse tamanho, né? Na verdade, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Isso, obviamente, que a gente se inclui. Meus amigos, era isso que eu tinha pretensão de passar para vocês hoje. A temática do Itamar, fica a sugestão deste livro. O nome é esse mesmo, né? Itamar, caminhos. Se alguém quiser, a gente pode mandar buscar depois ou até ver se tem na distribuidora da Federação. Obrigado. Se tem na distribuidora da Federação, certo? Para estudar aí o perdão. Estamos no horário, né? Mas podemos abrir espaço aí para uma ou duas questões, se alguém tiver, ou contribuições, aproveitando que o Itamar está aqui. Esta aí é a capa do livro. Essa é a capa do livro. Se alguém tiver alguma dúvida, ele é um livro assim, contribuição. É bem gostoso de ler, bastante tópicos. Fácil de ler. Eu tenho um questionamento, Itamar. Eu vou relatar uma experiência pessoal. A gente não deve trazer, mas como ela é uma experiência negativa, né, não é positiva. No dia que o Geraldinho esteve aqui na casa, a gente estava muito nervoso. Sempre que tem um evento diferenciado na casa, eu particularmente fico muito nervoso para tudo dar certo. Eu fico uma pilha mesmo. Não que eu seja uma pessoa nervosa, não é isso. Mas aí eu cheguei aqui, né, aquela organização toda e não conseguiram acessar o notebook, né? O Sr. Dorival lembra bem, foi um sufoco. Atrasamos ainda uns 5 minutos e tal. E aí um determinado dirigente que estava visitando a casa no dia, que não vem ao caso agora, quem seja, nós temos um banner bonito de Jesus com Chico e nós penduramos aqui, até para fazer umas fotos mais bonitas do Geraldinho. Está o banner aqui, o Geraldinho com o Cristo e Chico atrás. E o dirigente, e eu estava naquele dia numa carga de trabalho, tinha trabalhado final de semana, estava cansado mesmo, correndo como sempre. E estava com o meu nível de resistência lá embaixo. Aí o dirigente chegou e disse assim: pois é, né? Quanto quadro na casa espírita, mais um pouco, só que vai virar uma igreja. Foi a gotinha que faltava para o Gilvan transbordar o jarro, né? Eu não transbordei o jarro na frente dos outros. Eu fui lá para fora e eu confesso que eu chorei nos ombros da dona Aninha.
e fiquei muito chateado com aquela pessoa. E na hora eu disse, olha, você me desculpe, você está sendo deselegante. Eu não vou na sua casa para apontar os defeitos da sua casa espírita, você não pode vir aqui para apontar os defeitos da nossa. Os quadros que estão na parede foram discutidos com a diretoria da casa e tal. Esse banner grande não fica ali, né? Você nem sabe, ele não fica na casa. Então você está sendo absolutamente deselegante. Aí a pergunta, Itamar, eu estou aqui no 1, né? Será? Porque eu fiquei com um sentimento negativo desse dirigente, olha, por uma semana mais ou menos. Né? Trabalhando, pô, eu não posso sentir isso. Pô, se eu não consigo aceitar uma opinião contrária, como é que eu vou aceitar o dia que acontecer algo de maior intensidade? Como é que a gente vai aceitar isso? Então, nós estamos todos no mesmo caminho, né? O legal disso aqui é que... Eu estou do 1 para baixo. Não importa exatamente se você está no 10 ou no 5. Mas eu acho assim que tudo que você falou, Ivan, demonstra que você raciocinou a respeito, pensou a respeito. E eu me atrevo a te dizer que se você estava no 1, você está acima dele. Hoje. Porque essas situações é que nos propõem os avanços. Eu não citei, mas tem uma passagem assim, no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, que diz assim, que a gente não fala exatamente do perdão, mas diz que ser amigos dos amigos é muito fácil. O difícil é ser amigo dos inimigos. Isso é que exige da gente capacidade, né? Ser amigos dos amigos, isso qualquer um consegue ser, né? Isso é muito fácil. Então, por isso que eu digo assim, essas situações, elas nos propõem desafios. O pior que poderia te acontecer é você estar cheio de razão porque você disse poucas e boas para essa pessoa e ela nunca mais botou os pés aqui porque ela se sentiu achincalhada ou alguma coisa assim. Mas disse assim, olha, eu não li nenhum espírito superior em livro nenhum dizer que casa espírita não pode ter um quadro na parede. E também não vi nenhum espírito superior dizendo que pode ter, quer dizer, o que eu sei e que está lá na revista espírita, que saiu inclusive na revista Presença Espírita do Divaldo, lá da Maçã do Caminho, que o mobiliário da sociedade parisiense, de Kardec tinha uma estátua de São Luís Gonzaga do lado dele, tinha um Cristo crucificado do outro lado dele, e tinha um quadro com a face de Jesus.